Irmãos, nessa noite, Deus está provendo para nós uma mensagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e depois Mateus, capítulo 28. Deixa aberto nessas duas partes aí que nós vamos. Amém, Jesus? Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 1, versículos 6 até 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai criou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém, Jesus? Vamos agora para Mateus 28. Mateus 28. 18 ao 20. Diz assim a palavra: Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, Jesus? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, a beleza da sua santidade. Pedimos a direção do teu Santo Espírito, Senhor. Fala conosco, Pai, de uma maneira tão aprazível, maravilhosa, que nós possamos, Senhor, declarar a possibilidade de uma grande bênção nessa noite, para que nós possamos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos apresentar como servos carentes, mas preparados, Senhor, para receber a ti. Ó Deus, nós declaramos tudo isso no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém? Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu queria falar nessa noite algo que está em desuso na igreja evangélica. Evangelismo e missões. Quero falar de uma maneira simples, objetiva. É como se nós tivéssemos engavetado essa palavra, evangelismo e missões, adormecido já. Estamos predispostos nessa noite a falar alguma coisinha, mas nós sabemos que somos devedores nesse quesito. É um quesito, evangelismo e missões. E é tão importante que Deus ele ressalta aqui para nós. Tem várias passagens da Bíblia que falam de evangelismo e missões. E esse dia eu estava pensando como que nós estamos fazendo o evangelismo e missões no nosso cotidiano, nas nossas denominações, nas nossas comunidades, enfim, inclusive a nossa. Eu me coloco em primeiro lugar aqui. Sou devedor, mas eu queria nessa noite falar que estamos engavetando essa palavra como se fosse algo obsoleto. Sabe algo que você não usa mais? Você coloca numa gaveta e você fecha a gaveta e se possível até com chave. Está acontecendo isso. Não tem comunidades que não têm essa tradição de evangelismo e missões. Eu nasci numa igreja, irmãos, espiritualmente falando, que tem essa possibilidade, que continua. Inclusive, eu falei da Adelaide Chamani, que até a irmã falou que ia entrar lá para ver, né? Ela está lá há quase 40 anos fazendo a obra, e ela tem isso no coração. E eu sou um dos intercessores dela, nessa jornada dela lá na África, Maputo, Moçambique, a capital é Maputo. Então ela está lá há quase 40 anos. E a vida dela é evangelismo e missões. Inclusive ela abriu uma parte lá que é formação de pastores, formação de ministros, formação de obreiros, lá na África. O país abriu a porta para ela
fazer esse trabalho lá. E ela é expert nesse assunto aí, preparada mesmo, uma mulher. Então, por isso que eu falo, irmãos, né? A gente muitas vezes está preocupado com tanta coisa, mas nós não estamos preocupados com o evangelismo e missões. Parece que está saindo de uso do nosso vocabulário. E é verdade. Tem igreja que não tem essa predisposição, esse costume. E é algo tão importante que está revelado nos 4 evangelhos. E Atos também. Então, irmão, nós estamos vivendo uma época tão difícil hoje que as pessoas não estão preocupadas com isso. De levar a mensagem, de pregar pelo menos para o vizinho, ou para um parente, ou algo que possa assimilar ali um conjunto de famílias e tudo mais. Então, nesse contexto aqui, no verso 4 aqui de Atos aqui, e comendo com eles, designou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. E ele ainda fala que vocês ouviram de mim. Ele já havia falado desse negócio. Então aqui, irmãos, Jesus se apresentou num corpo visível, comendo com eles, e como ele hoje, nós aqui, irmãos, olha, nós aqui hoje, reunindo, e ele dizendo, não se afaste de Tietê. Vamos dizer assim, não se afaste de Tietê, fica aqui, até que vocês sejam revestidos de poder. Quando fala confins da terra, eu coloco Tietê como confins da terra. Quem está lá nos Estados Unidos agora, no Japão, está dizendo a mesma coisa. Lá em São Paulo, tem uma cidadezinha chamada Tietê, lá é o confim da terra. E é aqui que nós vamos esperar a volta do Senhor. Quer dizer, é aqui, irmão. É em Tietê, é em Serquilho, é em Piracicaba, é em São Paulo, é no Brasil, no mundo. Né? Cada um onde estiver é o confim da terra, irmão. Eu tirei isso e falei, puxa vida, né? Eles estavam em Jerusalém, lotados lá, e olha, fica em Jerusalém, fica aqui na cidade, até que vocês sejam revestidos. Nós estamos aqui em Tietê, irmãos, qual é a diferença? Fala para mim. Mesma coisa. E é aqui que nós vamos ficar lotados, esperando a redenção final. É aqui em Tietê que nós vamos esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto nós esperamos, nós temos que prepararmos através do evangelismo e missões. E é no mundo todo, irmãos. E muitas vezes nós estamos carentes dessa parte, muitas vezes ficamos duvidosos, muitas vezes não acreditamos, mas o tempo está passando e Cristo está voltando. E ele deixou essa palavra aqui para nós, irmãos. E aqui, ele se apresentou aqui, e naquele momento o Senhor estava dando para os discípulos o mandamento mais profundo e o mais importante que a Bíblia Sagrada nos revela, que é a vontade da grande comissão. Jesus preparou uma grande comissão, irmãos, para enfrentar tudo aquilo que viria pela frente. E para os discípulos aqui, através de uma grande ordenança, estava preparando a grande comissão. E os 11 discípulos aqui seguiram para a Galileia, a ordem de Jesus. O Senhor já havia falado com eles, Mateus 28, 18, e ele fala, é-me dada toda autoridade no céu e na terra. Versículo 19, e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando eles viram o Senhor, alguns duvidaram. Sabe, irmão? Há sempre uma dúvida que paira na mente das pessoas. Mesmo as pessoas vendo algo, deixam de acreditar. Os discípulos aqui não ficaram para trás. Quando viram o Senhor, alguns duvidaram. E no verso 20 ele fala, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E aqui, irmãos, eu fiz uma colocação aqui, nós precisamos ensinar, mas precisamos também obedecer aqui, a palavra. Não é somente ensinar, mas obedecer. E aqui, doutrina e obediência andam juntos. É igual aquele trilho de trem, que não vai descarrilhar o trem, porque está no trilho. Assim, é a doutrina e a obediência, andam juntos, né? Não descarrilha. E onde temos uma locomotiva, irmãos. Olha aqui, braço forte, âncora seguro, nos esperando. Nós temos um âncora seguro, um braço forte nos esperando. E aqui, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós precisamos acordar para esse quesito, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Nós às vezes não podemos fazer uma missão longe, mas nós podemos fazer do lado, onde tem o nosso vizinho. Já viu? Na rua que eu moro, todos sabem que nós frequentamos aqui, viu? Todos sabem.
Inclusive tem pessoas lá que vai lá em casa, atrás de uma palavra ou atrás de algo que, sabe? Porque às vezes o dia a dia das pessoas não é fácil, irmãos. E quando eles sabem que ali tem um servo de Deus, uma serva de Deus, eles vão lá, bate palma. Não foi? Semana foi mesmo, semana aqui, ó. Então nós estamos já preparados para tudo, querido. Há pessoas que estão entristecidas, pessoas que estão desfavorecidas, precisando de uma palavra, e muitas vezes nós negamos essa palavra, por falta de evangelismo e missões. Tem que estar no nosso coração. Vem do coração de Deus para o nosso coração. Então nós precisamos estar atentos a isso. E é tão importante essa palavra que está registrada aqui nos 4 evangelhos. Ó. E aqui em Atos, ó, que nós lemos aí. Uma grande visão para os filhos da fé de Abraão. Então nós podemos usufruir disso aqui, irmãos, ó. E estudando aqui essa palavra aqui, ó, o Senhor ele me incomodou um pouco mais. A gente sabe que nós somos devedores. Nós estamos assim acanhados nessa parte. E deixamos muitas vezes de levar uma oração, fazer uma visita, levar uma mensagem de Deus, por falta de despreparo às vezes, por falta de amor pelas pessoas. Eu estou falando isso, irmão, porque a gente conhece esse negócio aí. A gente sabe que é assim mesmo, a gente fica acomodado. E as pessoas famintas de uma palavra, famintas de uma oração, famintas de um abraço, sabe, fraternal, de algo que é aprazível. Os vizinhos nossos, carentes. Sabe, querido? Então eu fiquei essa semana pensando aqui nessa palavra aqui, eu falei, puxa vida, como nós estamos devedores aqui, ó. E me incomodou, mais uma vez, pelos acontecimentos que está no mundo todo, na face da terra e no mundo todo. E a igreja moderna está estagnada, está despreparada, ela está parada, inativa nesse quesito aqui, ó. Está morna, desavisada, a igreja de Laodiceia nós estamos vivendo. Estamos vivendo a Laodiceia tudo, irmãos. Não é quente nem fria, vou me dar quente da minha boca, diz o Senhor. Principalmente nesse quesito, irmão, de evangelismo e missões. Não tem tradição. Não temos tradição. E precisamos não esquecer desse negócio de evangelismo e missões, porque é tão importante que Jesus ele voltou, 40 dias, preparou a grande comissão. E nós fazemos parte dessa grande comissão. Sabe? Então, a gente precisava acordar um pouquinho mais com esse negócio aí, ó. Ó, João 14, 16, 17, ele fala assim, ó, a capacitação vem do Espírito Santo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O mundo não vê, versículo 17, nem conhece. O Espírito Santo da verdade que estará conosco, que o mundo não conheceu, não pode ter, e nem receber, porque não vê, não conhece, mas vocês o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. E no 18 ele fala, não vos deixarei órfão. Sabe, querido, então, a capacitação nossa vem do Espírito Santo, não vem de nós. Nós não temos capacidade nenhuma, mas aquele que nos rege, que nos guarda, que nos formou, que nos comprou, que nos desejou, que nos atraiu a Ele, esse, Ele sabe até onde nós podemos chegar. E aqui, irmãos, ó, nós somos templo do Espírito Santo. E eu e o Pai somos um. O mesmo Espírito que está no Pai está no Filho. E agora habita em nós pelo poder do Espírito Santo. É pouco isso, irmãos? Claro que não. Tem muito mais. Nós recebemos o poder de Deus e Ele já nos deu a eleição antes da fundação do mundo. Já fomos eleitos. Olha que coisa maravilhosa. E depois a regeneração pelo novo nascimento. A justificação. Ele morreu pela nossa justificação. Outra coisa, nos deu a santificação, por fim, a redenção e nos reconciliou com Deus. Pô, amado, olha quanta coisa nós recebemos. O que nós precisamos dar em troca é dar isso, irmãos. Evangelizar as pessoas. Levar uma mensagem de amor, de gratidão, de prioridade, como se Cristo estivesse voltando hoje. E não daria mais tempo para nada. Então aqui, irmãos, ó. Nós fomos comprados para fazer a obra. Fomos comprados para fazer o que? A vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós nos apresentamos. Diante do mundo hostil, de um mundo pecador, de um mundo que não tem retorno, se não tiver um encontro com o Senhor. Então eu e você, nós somos responsáveis, diretamente, pelas almas que estão perecendo. E aqui, irmãos, ó, nós estamos
não temos capacidade alguma de fazer, mas com Cristo no barco, tudo vai bem. Posso ouvir um glória? João 15,16, ele fala assim: não foi vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. E no versículo 5 ele fala assim: sem mim nada podeis fazer. Irmão, nós somos escolhidos para irmos. O ídolo de Jesus é tão importante. E nós temos que conhecer o ídolo de Jesus. E fazer aqui, porque sem ele nós não podemos fazer, mas com ele no barco nós fazemos. E nos apresentamos e ele assina embaixo essa preocupação que nós porventura venhamos a ter das almas que estão perdidas. E agora aqui no verso 8 de Atos, que nós lemos aí, ele fala: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eu volto a repetir: Tietê é os confins da terra. Tietê é onde nós estamos aqui, essa noite aqui. Estamos no confim da terra, irmão. Estamos no extremo. Quem estava no Rio de Janeiro fala aqui, o Rio de Janeiro é o extremo. Tietê não é aqui. Mas nós falamos, estamos aqui. E é aqui que nós vamos esperar a volta do Senhor Jesus. Fazer o que, amados? Orando, buscando, levando, evangelizando, visitando, levando uma oração, levando uma palavra. Irmãos, a palavra de Deus é tão maravilhosa, ela não volta vazia. Você pode chegar lá, na casa da pessoa, e uma simples palavra, às vezes a pessoa está precisando daquela palavra, naquele momento. E aí tudo muda na vida daquela pessoa. Aconteceu muito com a gente isso daí. A pessoa fala assim: olha, irmãos, vocês chegaram aqui, eu estava precisando de ouvir essa palavra que foi dita. Que coisa maravilhosa. E a pessoa acorda, a pessoa parece que muda até a feição. E a pessoa estava triste, ela passa a ser uma pessoa alegre, porque aquela palavra calou o coração daquela pessoa naquele momento. E Deus nos enviou, Ele sabe onde nós precisávamos estar. E aqui, queridos, ó, a palavra de Deus é tão tremenda, tão maravilhosa, né? Que eu e você estávamos nos confins da terra aqui, ó. E esse poder não é humano, não vem de autoridade humana, mas é o poder que vem do alto. Ele vem do alto e cala nosso coração. É do trono de Deus, é celestial, e tudo que é celestial permanece eternamente. E quantas vezes o inimigo tenta nos enganar com filosofia de vida, vãs sutileza. Colossenses 2,8 fala: cuidado, que ninguém vos prive, que ninguém vos engane com palavras persuasivas, palavras de engano, de filosofia de vida. Que não é o caminho de Deus, é o caminho do homem aqui na terra. Ele ainda fala lá. Filosofia de vida não é o caminho de Deus, é o caminho do homem. E muitas vezes, quantos cristãos estão seguindo o caminho de filosofia? Esse dia encontrei com uma pessoa, filosofia total. Falei: meu Deus do céu, como que pode, né? Uma pessoa que já conheceu a palavra, que já viveu a palavra, entrar em filosofia, retrocedendo por filosofia de vida. Sabe, então, precisamos tomar cuidado aqui, ó. E esse poder não é humano, é humano, não vem da autoridade. E aqui, irmãos, ó, e é por isso que fazer a obra de Deus, precisamos estar cheios da presença de Deus, cheios da graça e da unção de Deus. É viver a vida de Cristo, irmão, dia a dia, todos os dias. Buscar, preencher, tirar aquele vazio, deixar Deus preencher, e aí nós vamos com facilidade fazer a obra, né? De uma maneira tão maravilhosa, no amor da palavra, na unção, através do estudo do Espírito. Sabe por quê? É o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Do pecado aqui, ó, porque sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Romanos 4,25 fala que Cristo foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. E aqui, ó, da justiça, porque Cristo morreu para a nossa justificação, Ele é a justiça nossa. E outra, do juízo, Cristo julgará a terra e o mundo já está julgado, condenado. João 3,17 fala que Ele não veio para julgar, condenar, Ele veio para salvar, porque o mundo já estava condenado. João 3,17. Então, irmãos, olha a preocupação que nós precisamos ter. O mundo está condenado, mas nós temos a palavra. Nós temos um favor, irmãos, imerecido, que nós precisamos ir pelos valados, pelos caminhos, bater, chegar e nos apresentar a palavra. E nós não estamos fazendo isso. Infelizmente, nós estamos devendo de uma maneira tão profunda. E as almas indo para o inferno. Eu me coloco em primeiro lugar aqui.
na nossa comunidade, eu sou o primeiro a receber essa exortação. Porque eu sinto, irmãos, que nós estamos parados nesse quesito. Evangelismo e missões. E ó, está na Bíblia toda aqui. Ó. No Velho Testamento já tem. Aqui no Novo Testamento, em todo lugar tem. Evangelismo, missões. Está no coração de Deus. Vem do coração de Deus para o nosso coração. Precisamos abrir o coração, dilatar, rasgar o coração para essa palavra penetrar. E aí nós vamos sentir o gosto pelas almas. Sentir o gostinho de evangelizar, de falar do amor de Deus. Então aqui, queridos, ó, essa palavra aqui é tão maravilhosa, né? Que nós podemos aqui adentrar num contexto dessa palavra aqui, ó, nós temos um testemunho para declarar. Pô, amados, quando nós fazemos missões evangelismo, nós temos um testemunho primeiro, para declarar para as pessoas. As pessoas não conhecem a palavra. E muitas vezes nós escondemos a palavra dentro da gaveta, fechamos com chave. E as pessoas passando necessidade de ouvir a palavra. Eu sinto isso, irmãos. É verdade. Aqui, ó. Ele iluminou os nossos corações. Somos agora representantes do Rei. Olha, estamos representando o reino de Deus aqui na face da terra. Por isso que nós temos que nos apresentar para o mundo. Ah, mas aquela mulher era uma prostituta, aquele lá é um homossexual, aquele outro, ele cometeu um crime. Mas é isso que Jesus veio buscar. É isso que nós devemos ir. Lembra que Jesus posou lá na casa da prostituta? A Raabe ajudou a desvendar os mistérios lá e tirar os discípulos lá de uma situação que estavam encrencados. Uma prostituta usou. Deus usou uma prostituta para fazer a obra. Olha, irmão. E muitas vezes nós deixamos de fazer a obra porque não queremos nos apresentar porque isso ou aquilo. E o tempo está passando. E as almas indo para o inferno. Então, aqui, queridos, olha, naquele mesmo instante, aqui, e diante de Deus e da sociedade, aqui, ó, nós somos suas testemunhas, diz o Senhor. Testemunha é alguém que participou de algo, irmãos, ó, que teve informações de alguma coisa. É testemunha. Nós somos testemunhas de Cristo porque nós recebemos a palavra. Ele nos visitou, nos tirou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho de luz, do seu amor. Então, quer dizer, nós somos testemunhas do que Deus fez conosco. Quando eu falo que eu fui curado há quase 40 anos atrás, tem pessoas que não acreditam. Tem uma incredulidade que brota e fala, você não foi curado. Ainda fala assim. Eu digo, eu fui curado em nome de Jesus. É por isso que eu estou aqui. Eu estava morrendo e agora eu vivo, porque eu fui curado, fui transformado. Jesus me libertou das garras de Satanás. Quase 40 anos atrás. Por isso que eu estou aqui nessa noite, ó, porque eu fui liberto. Eu fui resgatado, fui curado. E eu falo para as pessoas, eu fui curado, as pessoas falam, você não foi não. A cura foi naquela época de Jesus, acabou. Irmãos, como nós somos enganados? Como nós somos enganados? Existe a cura do corpo físico e da cura espiritual. Tem pessoas que misturam tudo, viu? Há uma grande libertação, irmãos, a nosso favor. Jesus vai libertar os presos, os doentes, os enfermos, os dilacerados, aqueles que não tinham mais valor nenhum, que andavam andando por caminhos sem destino. E nós éramos um casal assim. E Jesus chegou ali, nos libertou, nos curou e nos colocou na obra, irmãos. E as pessoas falaram, não, você não foi. Ainda fala assim com aquela peito estufado, você não foi. Sabe? E essas pessoas que falam isso estão na miséria agora espiritual. Vivendo uma vida miserável espiritualmente falando. E nós estamos aqui, ó, esperando a redenção final. Amém, Jesus. É isso, irmãos, que acontece. Então, aqui, ó, e ele iluminou nosso coração e somos representantes do reino aqui, ó. E naquele mesmo instante, Jesus foi levado aos céus, na vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. E apareceram dois varões vestidos de brancos, anjos, e lhe disseram, varões galileus, por que estão olhando para o alto? Esse Jesus que foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E é por isso que Deus, irmãos, Ele quer ver em nós aqui, eu e você, o testemunho dele em nós aqui, ó. O testemunho verdadeiro, ó. E os discípulos viram desse grande milagre, viram esse grande milagre, né? E nós apenas cremos, é o que basta para nós. João 14:1 falando, credes em Deus, credes também em mim. E a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram nesses grandes milagres. E Jesus diz para Marta, né? Se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus
de uma forma profunda, especial e maravilhosa aqui, ó. E através do seu poder aqui na pessoa de Jesus Cristo, ele nos informou que esse item era para realizar o grande projeto da salvação eterna de todo aquele que crê. Jesus montou a grande comissão, irmão, para isso aqui, ó, salvação eterna das pessoas. Já viu? A palavra que nós levamos, irmãos, é de Deus. Ele montou a comissão, nos colocou nessa comissão como pessoa de frente, né? Comissão de frente, vamos dizer assim. E esse quesito está faltando no nosso dia a dia. É um quesito, irmãos. Evangelismo e missões é um quesito, né? Que nós precisamos determinar aqui, ó. E ele fala, quando ele fala Jerusalém, a cidade onde os discípulos estavam, a igreja que era a comunidade na época, né? Iriam esperar a volta de Jesus. Estavam reunidos, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós podemos dizer que a nossa comunidade aqui é uma base de ensinamento, irmãos. É uma base de crescimento de profetas bíblicos. Palavras reveladas, bíblicas. Aqui não tem nada de novidade, irmão. É tudo que já foi escrito e Jesus já falou. Aqui é uma escola de profeta, vamos dizer assim. Comunidade TT, irmãos em Cristo. Escola de profeta. Mas profeta da Bíblia. Escola de revelação de Deus. Está na Bíblia. Nós somos. E nós precisamos nos ater a isso. E muitas vezes nós ficamos quietinhos, ficamos despreparados, ficamos escondidos, porque não queremos nos apresentar. E Deus, o que mais Deus quer é que nós nos apresentamos diante dele, para fazer essa obra tão necessária, né, irmãos? Tão carente. E dentro desse contexto aqui, ó, nós somos aprendizes aqui, ó, das profecias da Bíblia e das revelações da Bíblia. Não espere revelações novas. O irmão sempre fala aqui, não espere profecia, não, está tudo aqui na Bíblia. Ó. Tudo que está aqui foi profetizado por Deus, usando pessoas, profetas, usando pessoas, discípulos, usando pessoas, irmãos, como nós aqui, ó, somos usados muitas vezes. Não tem nada que possa ser usado que está fora daqui. Não existe. Esqueça. Eu vou ali na esquina, eu vou na comunidade tal, que lá Deus vai falar. Não esquece. O que Deus falou está aqui. Amém? Está aqui, ó. Bíblia Sagrada. Não tem novidade nenhuma. Quando ele fala isso que tudo se fez novo, é para aqueles que estão chegando agora a conhecer. Tudo se fez novo, porque não conhecia. Mas nós conhecemos e fazemos menção do nome do Senhor. Essa aqui é a palavra. Então nós precisamos buscar de uma maneira, irmãos, absoluta aqui, ó, profunda. É uma escola de profeta aqui, ó. E a nossa cidade, nosso estado, nosso país deve ser influenciado pela pregação. Tietê, irmãos, Serquilho, Piracicaba, aqui, nosso redor aqui, nós temos que infestar tudo isso aí, ó, fechado. Como nós temos, às vezes, vai para uma cidadezinha, vai para outra, fazendo a obra de Deus. E Deus vai aprovando, né? E nós podemos dividir nossa cidade aqui em 4 partes, ó, norte, sul, leste e oeste. Pregar o evangelho pleno, irmãos. É isso que Deus espera de nós aqui, ó. Sem acepções de pessoas. Até nos cultos familiares que nós fazemos, de quinta-feira, não podemos escolher, vou lá. Não, irmãos, né? Todos os lugares são iguais. E muitas vezes nós escolhemos lugares para ir, irmão, não pode. É pecado, é negligência. Sabe? Então nós temos que ser participantes. Quinta-feira, né? Nós fomos na Lourdia, estava gostoso. Uma palavra doce, uma palavra maravilhosa. Nós saímos de lá, os irmãos foram lá, ganharam uma palavra, irmãos, esclarecedor. Fala a verdade, estava gostoso. Todas as casas, todos os lares. Eu não perco um lar, pode ver. Eu estou falando aqui, mas eu sou o primeiro a chegar. Sério, irmão, é sério. Todos os lares eu vou. Todos. Sabe, eu falo isso aí porque é decoroso, é gostoso. É grato, faz bem para a alma, para o espírito, para juntas e medula. É a palavra de Deus, irmão. Ela divide, ela corta dos dois lados. E muitas vezes nós vamos aprendendo no dia a dia. Quem foi lá, quinta-feira, saiu de lá, agraciado, abençoado. Palavra gostosa. É isso, irmão. Não tem acepção. Eu vou só naquela casa, eu vou só naquela casa, só vou lá. Não esqueça isso. Todos os lares são o Senhor.